tanto quanto perseguir a meta da inflação, nós temos que respeitar a democracia. A economia não pode ferir a democracia. O Brasil não tem base econômica para produzir R$1 trilhão de juros por ano. Essa história de gastança, ela não tem sustentação numérica. Não seria o caso de tentar ajustar melhor a política monetária e a política fiscal? E é justamente esse tema que nos deixa muito indignados aqui. Chegam a ser pornográficos as taxas de juros brasileiras. Uma simples reunião do Conselho do Banco Central determina a elevação da taxa de juros. Esse é o básico do livro texto Macroeconomia 1. O Banco Central não vai se desviar, nem vai mediar com qualquer outro tipo de busca de objetivo. O Banco Central vai perseguir a meta e vai usar os instrumentos dele que são necessários para defender a moeda, que é uma instituição dependente da credibilidade, e o poder de compra do povo brasileiro. Presidente Galípolo, antes de tudo, parabéns. Quando Lula indicou Vossa Excelência para o Banco Central, eu esperava o retorno de Tombini. E Vossa Excelência está indo justamente no sentido contrário. E aproveitando a referência que foi feita sobre o concurso de beleza de Keynes, eu entendo que o governo Lula quer escolher a mulher mais bonita do concurso e obrigar todo mundo a concordar com a opinião dele, né? Qual seja a mulher, a taxa de juros. E aqui eu quero dar a oportunidade para Vossa Excelência se defender de um ataque injusto, porque quando Vossa Excelência assume a presidência do Banco Central, os juros estavam a 12,25%, hoje eles estão em 15%. Apesar disso, muitos dos meus colegas aqui, parlamentares petistas, jogam a culpa no ex-presidente Roberto Campos Neto. E diferente deles, eu não subestimo a sua inteligência e jamais insinuaria que a sua presidência é marionete do ex-presidente Roberto Campos Neto, e por isso quero perguntar se Vossa Excelência assume a responsabilidade técnica, política, profissional por todos os últimos aumentos da taxa Selic e rejeita a tese de que já haviam atas ou aumentos pré-contratados pela ex-presidência, né? Ou seja, esclarecer que as decisões que a presidência do Banco Central, né, sob seu comando, tomou são de responsabilidade do seu comando, baseado nos critérios técnicos que Vossa Excelência passou amanhã aqui nos apresentando, ao contrário do que foi dito anteriormente. Eu gostei também da analogia médica que foi feita aqui sobre, olha, o Banco Central dá recomendações, né? Fala para fazer exercício, para comer salada, para ser mais saudável em relação à política fiscal, mas não determina a política fiscal. Fato é, presidente, que o ministro Haddad está comendo Big Mac no café da manhã, buchada de bode no café da tarde, e as contas públicas estão descontroladas. E nesse sentido, como foi colocado até pelo deputado que me antecedeu, e acredito que vários dos deputados que vão me suceder falarão a mesma coisa, a reclamação dos bilhões gastos com juros, serviço da dívida, né? Jogando toda a responsabilidade no Banco Central. É a minha pergunta muito objetiva, e essa é a minha principal pergunta: o quanto da taxa de juros é responsabilidade da política fiscal do governo? Qual que é a taxa de juro estrutural que deve ser mantida, sob pena de aumento da inflação, em razão do desequilíbrio das contas públicas, em razão do desequilíbrio fiscal do governo? Porque, mais uma vez, a culpa é jogada no Banco Central, mas quem determina o quanto gasta, quanto aumenta de impostos, quanto corta de gasto, é o governo federal, não é o Banco Central. O Banco Central persegue a meta de inflação determinada pelo governo federal. Se o governo federal quiser mudar a meta, mude a meta. Agora, não culpe o Banco Central por perseguir a meta. Aliás, antes de uma modificação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, fazia-se uma piada aqui na Câmara dos Deputados de que era a meta que perseguia o governo. Porque o governo se comprometia, né, com uma meta de superávit primário, não conseguia cumprir e aí fazia, em vez de fazer os ajustes necessários para cumprir a meta, mudava a meta para não fazer os ajustes necessários. E para finalizar, como antecipou o deputado Paulderney, aliás, antes disso, eu vi aqui petista dar salto de metro quando Vossa Excelência falou que a política monetária não foi contracionista o suficiente no ano passado para garantir o controle da inflação e por isso o Banco Central teve de dar explicações. Mais uma vez, na minha avaliação, em contraposição ao discurso oficial do governo de que o que houve no ano passado foi uma ação de um sabotador chamado Roberto Campos Neto que parece ter culpa vitalícia na taxa de juros decidida pelas reuniões do Copom. Para fechar, fazendo a pergunta em relação ao ataque, ao roubo, que tivemos notícia de que seria de 1 bilhão, eu até primeiro queria confirmar esse número, foi de fato 1 bilhão o valor roubado. O senhor disse hoje mais cedo ao jornal Valor Econômico que o ataque hacker sofrido pela CM Software decorreu de engenharia social, né, ou seja, de estelionatários, né, não era pela sofisticação do ataque hacker, mas pela habilidade das pessoas em enganarem outras pessoas, e que o sistema do Banco Central permanece íntegros. E nesse sentido, apenas foram alcançados recursos dos bancos. Eu quero questionar qual foi o montante furtado das reservas de contingência dos bancos. A confirmação, posso ter segurança na palavra de Vossa Excelência de que não existe risco aos correntistas? Quanto disso já foi recuperado? Algo já foi recuperado? Estamos no caminho de recuperar alguma coisa? E quais são as ações do Banco Central
para mitigar esses riscos, para evitar que no futuro a gente tenha 500 milhões, 1 bilhão de reais roubados da população brasileira que mantém dinheiro nos bancos. É isso, obrigado, presidente. Um tema que eu queria te pedir para abordar um pouco mais é exatamente o tema da importância da estabilidade financeira, nos termos em que você trouxe para a gente. Uma das partes da sua fala foi dizer, olha, o presidente do Banco Central, ele não escolhe as metas, ele não tem posições políticas nesses termos, está cumprindo o que foi definido legalmente e pelo governo. Isso é ponto pacífico. Mas também, o presidente do Banco Central não apenas reproduz tecnicalidades que estão postas, senão a gente não precisaria de um presidente, a gente poderia colocar inteligência artificial para fazer. Então, existe um manejo importante e que é um manejo político. E que ele parte de pressupostos que não é o único pressuposto. Porque foi muito falado e se trata aqui, trazem coisas do senso comum ou de uma teoria econômica hegemônica como se ela fosse a única possibilidade. E aí eu queria trazer algumas questões políticas, assim. A primeira delas é que não é verdade que a economia só tem uma possibilidade de se desenrolar e que a gente não tenha outras opções, assim. Tem duas questões que eu queria refutar que são muito importantes, porque elas têm implicações políticas sérias na contemporaneidade, principalmente sobre o nosso governo do presidente Lula. A primeira é que os gastos públicos do Brasil estão descontrolados. Isso não é verdade. É importantíssimo que isso seja dito e que isso seja destacado, porque nós temos, e aí queria te pedir, inclusive, para dentro da nossa reflexão do que é o orçamento hoje geral do nosso país, a gente fazer uma reflexão do que significa a porcentagem do que significa a dívida, os juros da dívida pública. Porque muita gente que dá como pressuposto, e aí o debate político é sério, porque o debate político que a direita quer fazer na Câmara dos Deputados é desvincular o salário mínimo da Previdência. É dizer que os mínimos constitucionais da saúde e da educação não devem ser cumpridos. Ou seja, querem dizer que o problema são as políticas sociais e que elas não representam os problemas que nós temos hoje no país. Isso é uma agenda política, é uma agenda política regressiva que penaliza, de fato, os mais pobres no país. Então, dizer que o governo brasileiro precisa fazer um ajuste estrutural em cima dos mais pobres, em cima da política de saúde, nós temos um sistema, eu sou médica, o senhor usou muitos exemplos, nós temos o maior sistema público de saúde do mundo e ele é o mais subfinanciado. Os Estados Unidos têm um sistema de saúde completamente mercantilizado, e ele tem um financiamento público maior do que o nosso. Então, nós precisamos lidar com o fato de que nós precisamos de mais orçamento para as políticas públicas e não menos. E quando nós vamos debater economia, esse precisa ser um princípio fundamental para a gente fazer a reflexão. Então, eu queria te pedir para nos ajudar a pensar nesse contexto, como que o Banco Central, seguindo as normas, as regras legais que estão colocadas e as decisões políticas desse governo, que sim, são decisões políticas para avançar nas políticas sociais. Essa é a decisão. Aliás, a economia não pode ferir a democracia. O presidente da República foi eleito democraticamente e disse para o Brasil qual agenda política que ele ia implementar. Nós não podemos permitir que o Congresso Nacional trate isso como se isso não fosse uma verdade falada para a população brasileira, como se isso não tivesse sido vitorioso nas urnas do nosso país. Foi vitorioso. O povo brasileiro elegeu o Lula para aumentar o acesso à saúde e à educação, para melhorar a Previdência. Não foi para fazer, de fato, a diminuição de orçamento público para as políticas sociais. Então, tanto quanto perseguir a meta da inflação, nós temos que respeitar a democracia e respeitar o voto popular, porque, inclusive, precisamos nos lembrar que, no sentido normal democrático, o presidente Lula, ele sempre foi eleito nesse país. E o povo brasileiro votou nessa agenda. Então, como que a gente, nesse debate que o senhor democraticamente está aqui com a gente, respeitando o que são os pressupostos, os regramentos, mas como a gente chega em uma possibilidade em que nós conseguimos avançar as políticas sociais e refutamos esse discurso, que é um discurso perverso com a democracia e com o país, de que o problema está na Previdência, na saúde e na educação? E a gente não vai falar sobre os juros do pagamento da dívida desse país? Nós não vamos tocar nesse assunto? Porque isso é economia, e a economia não pode servir aos seus pressupostos exclusivamente para a estabilidade da floresta do sistema financeiro. Nós aqui não estamos defendendo quaisquer rupturas, nós estamos aqui dialogando dentro dos mesmos termos, mas precisamos juntos trabalhar os grandes desafios desse país, que é um dos países mais desiguais do mundo. Um dos países mais desiguais do mundo e que conseguiu, com a Constituinte de 88, avançar significativamente ao colocar o acesso, o direito à saúde e à educação como um direito da população brasileira e um dever do Estado brasileiro. E também, nos últimos anos, o avanço de vincular o salário mínimo à Previdência, que garante o direito a algo que é fundamental, que é o princípio da solidariedade geracional. O princípio da solidariedade geracional, ele não pode ser quebrado por um argumento que não é um argumento justo com a população brasileira. Então, eu queria pedir ao senhor que nos ajudasse, dentro de tudo que nós debatemos aqui, como nós podemos avançar na política que foi vitoriosa nas urnas e defender mais política pública para o povo brasileiro. Sou do tempo ainda que acompanhava a indignação do vice-presidente Zé de Alencar, quando ele reclamava dos juros abusivos, né? Eu chego a dizer que é mais do que abusivos. Chegam a ser pornográficos as taxas de juros brasileiras. O senhor explicou, e realmente, como diz a Laura Carneiro, só tem um jeito de falar que ameniza, inclusive, a discussão aqui. Mas eu quero ser um pouquinho mais incisivo, né? Numa linguagem mais simples.
para que o cidadão comum possa entender, né? E o senhor falou aqui de um título, se não me engano, LFT, desses títulos da dívida, que é ligado à Selic. E é justamente esse tema que nos deixa muito indignados aqui ao qualquer movimento da economia, o Banco Central aumentar a taxa de juros. E ao mesmo tempo que quando aumenta a taxa de juros, né, os rentistas e poucas pessoas que estão no último patamar da pirâmide brasileira, né, têm um acesso de forma muito facilitada, ou seja, ganhos facilitados para uma pequena parcela que não tem limite para adentrar o orçamento da União. Nós estamos falando de quase 900 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida. A gente vê uma discussão toda aí do governo com a Câmara por causa de 20 bilhões do IOF. E aumentar a taxa de juros, 1%, 0,5%, 2%, ou quase 4% que foi aumentado nos últimos meses, né? Isso aumenta o gasto público aqui em mais de 100 bilhões, assim, num piscar de olhos. Então, o que fazer? Queria que o senhor nos desse uma sugestão. Por exemplo, tudo tem regra, tudo tem limite. O pagamento de juros não tem limite. Não poderia ter um limite para isso? Uma trava dentro do orçamento? Queria ter, o nosso professor não está aqui, o Benevides, o Mauro, que sempre nos auxilia nesses momentos. Mas que história é essa? Porque tudo que você vai fazer, se é para aumentar o Bolsa Família, precisa estar previsto no orçamento. Se é para fazer uma obra, se é para custear a saúde, se é para custear o SAMU, se é para aumentar o teto, se é para criar um teto de categoria para os garis, para a enfermagem, tudo depende do orçamento. Agora, uma simples reunião do Conselho do Banco Central determina a elevação da taxa de juros e vocês consomem 20%, 25% do nosso orçamento com pagamento de juros por ano. Isso é muito injusto com a sociedade brasileira, com os mais pobres, com os projetos, com os programas. Então eu queria, presidente, eu não vou adentrar aqui nas questões políticas, né? Até porque, eu fui presidente dessa comissão e o Campos Neto esteve aqui, e tinha um batalhão aqui de deputados, né, para defendê-lo na época. Senti falta aqui hoje do Nicolas, né? O Kim fez aí uma fala, assim, parece que muito satisfeito com o que está acontecendo com os juros, né? O Zé Trovão veio aqui te dar um abraço afetuoso, né? Mas eu não consigo, nesse momento, apesar de toda a sua generosidade, da sua explicação até um pouco clara, mas não me convence a gente saber que qualquer movimento, ou seja, as explicações, né? As explicações, no momento que a gente está vendo que o Brasil está crescendo, o PIB está crescendo, a inflação está controlada, não existe motivos, né? Se a gente conseguir baixar a taxa Selic, talvez todos esses problemas, Mauro, que nós estamos discutindo aí, de 20 bilhões a mais, 20 bilhões a menos, você que é o nosso professor, pode até me ajudar aqui, nesse questionamento aqui, né? Ou seja, em 6 meses, quase 4% de aumento da taxa. Ou seja, quando aumenta a taxa, ela avança aqui no orçamento da União. Então, é justo poucos ganharem tanto, enquanto a gente arrocha aqui o orçamento para cortar de todo mundo. Servidores que não podem ter aumento, programas que não podem ser efetivados, programas importantes como Minha Casa Minha Vida, e tantos outros que estão tendo que ter corte de gasto. Por quê? Porque quando aumenta os juros, você aperta o orçamento aqui. Você tira do orçamento. Então são quase R$1 bilhão por ano, que eu acho que nós temos que ter uma forma, né? Uma forma de também ter um teto. Ou seja, se amanhã vocês resolvem aumentar a taxa de juros para 30%, significa que vai pegar metade do orçamento do nosso... mais da metade do nosso orçamento só para pagamento de juros. Então teria que ter um teto para isso. Teria que ter um limite para isso. Então eu queria que você explicasse de forma bem simples. Se é que tanto de número, coisa simples. Agora eu fui direto com o senhor, seja direto comigo. Quando a gente olha para a política fiscal, vê o governo fazendo um forte ajuste e cumprindo as metas. A despesa primária do país caiu fortemente. Com isso, o déficit primário também caiu. Ficamos dentro da meta do arcabouço fiscal. E o que é melhor? O governo conseguindo combinar esse ajuste fiscal forte com políticas que estão incentivando o crescimento da economia. O nosso PIB crescendo muito acima das expectativas, mais que o dobro do que crescia nos governos anteriores. O desemprego em baixa. O Brasil captando com grande facilidade recursos no mercado externo. É o segundo destino de investimento de capital estrangeiro, é o nosso país. Isso tudo acontecendo do lado da economia. Mas quando a gente olha para a política monetária, o que a gente vê em primeiro lugar? É uma política fiscal é uma taxa de juros extremamente elevada. É um verdadeiro cambão sobre o pescoço de cada empresa desse país, sobre o lombo de cada brasileiro e de cada brasileira. As razões que levam a essa taxa tão elevada não são claras, nem entre os economistas há consenso quanto a isso. Mas os efeitos são conhecidos por todos nós. Inibe o crescimento, ajuda a concentrar ainda mais a renda. Dificulta a aquisição das famílias quando tem que recorrer ao crédito e assim por diante. Então os efeitos sobre a economia são restritivos. E o que é pior, sem atingir o objetivo de trazer a inflação para o centro da meta. Então eu pergunto, esse remédio não está vencido? Não existem outros caminhos
Não seria o caso de tentar ajustar melhor a política monetária e a política fiscal? O IOF não seria um complemento, não poderia ser usado como um complemento à taxa de juros elevada? Porque através do IOF é possível controlar o acesso ao crédito, restringindo ou ampliando conforme a demanda da economia no momento, sem pressionar a dívida pública, que já consome metade do orçamento do país, a dívida pública em razão de uma taxa de juros que é hoje o principal alimentador do crescimento da própria dívida, não é mais a solicitação de novos empréstimos, deputado Mauro, é a própria taxa de juros que está alimentando a dívida pública e consumindo já metade do orçamento do país. Então ficam essas questões que eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre elas. Primeiro, há um modelo econômico, eu vou falar de 99 para cá, quando foi implantado o tripé macroeconômico. Câmbio flutuante, resultado primário, metas de inflação. De lá para cá, de 1999 para cá, e o Brasil é o único país onde se observa resultado primário. Ou seja, pagamento de juros está totalmente à parte da teoria econômica aqui. O mundo inteiro, ele trata de resultado nominal. Por que se trata de resultado nominal? Porque você traz para dentro do resultado primário os juros. Por isso que ele se reveste de maior relevância, mas a gente trouxe aqui para o Brasil exatamente, e aí a minha crítica, pessoal, que aí você escamoteia, você esconde o tamanho dos 940 bilhões de juros que a gente está pagando na dívida pública brasileira. Isso tem alguma coisa errada. De 99 para cá, nunca teve um resultado primário, esse dado é muito relevante, nunca teve um resultado primário capaz de pagar pelo menos os juros da dívida pública. Nem mesmo nos anos em que nós tivemos resultado primário positivo, nem nesses anos nós fomos capazes de pagar pelo menos o juro da dívida. Ou seja, a sustentabilidade intertemporal da dívida, ela só acontece quando você tem receitas extras para o governo federal. Eu estava num debate recente agora com alguns amigos, inclusive ex-ministro da Fazenda, quando eu disse que esse modelo não dá sustentabilidade, não é o primário que vai dar sustentabilidade, porque isso não reduz a relação dívida-PIB. Aí ele veio de lá para cá, mas, deputado Mauro, o senhor está equivocado. Na minha gestão, nós diminuímos de 76% para 74%. Eu digo, olha, o senhor reduziu a relação em 2022 porque o senhor recebeu 306 bilhões de reais do BNDES, que o TCU disse que só podia ser usado para pagar a dívida pública. Então essa é a razão da diminuição. Agora, você querer produzir primários para poder dar sustentabilidade intertemporal da dívida é fictício. Eu não tenho como gerar 4% do PIB, que isso aí daria o quê? 400 bilhões? Eu não vou conseguir pagar 930 bilhões, assim, não tem consistência macroeconômica você discutir isso. Não tem, por isso que eu me preocupo, presidente Galípolo, para onde é que nós vamos parar. O Brasil não tem base econômica para produzir R$1 trilhão de juros por ano. Com 5 anos, que é a estimativa que nós fizemos lá no doutorado em economia da UFC, e o Brasil não se sustenta. Ele não tem sustentabilidade se essa velocidade ela se persistir daqui para lá, com primários mesmo positivo. Eu estou fazendo ênfase no positivo porque eu escutei ainda os nossos colegas aqui, o nosso amigo Ricardo Rodrigo, que essa história de gastança, a gente precisa já sedimentar esse conceito aqui da CFT. A despesa primária sobre PIB 23 foi 19,5% do PIB. A despesa primária em 2024 foi 18,6%. A despesa primária ela não aumentou. Ela caiu, ela diminuiu. O resultado primário ele foi negativo de 228 bilhões, 240 pelo Banco Central em 23, caiu para 11 bilhões pelo Conselho do Tesouro e 42 pelo Conselho do Banco Central. Diminuiu. Essa história de gastança, ela não tem sustentação numérica, pelo menos nesses 2 primeiros anos, de 23 e 24. É porque o Banco Central apura abaixo da linha, ele pega lá despesas que não entram no cálculo das despesas extraordinárias e, portanto, ele pega lá os 30 bilhões do Rio Grande do Sul, pega lá os 700 milhões das intempéries climáticas, daquelas queimadas, aí vai a 42. Mas, de qualquer maneira, você reduz o primário, o déficit primário de lá para cá muito fortemente. Portanto, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Eu vou já voltar para a taxa de juros, mas antes, pé de meia, porque o governo fica camuflando, pagando pé de meia por fora, não sei o que mais lá. Deixa eu ponderar aqui para vocês. Eu fiz a defesa do pé de meia do Tribunal de Contas da União a pedido do ministro Camilo. Devo dizer para a nossa CFT que quando o recurso sai do Tesouro para um aporte em fundo, ele sai como GND5, ele sai como despesa primária. Portanto, essa despesa não afeta o resultado primário. Só se ele for para outro fundo, para do fundo e para fundo, mas quando eu aporto do Tesouro para um fundo, ele sai como despesa primária, que é o caso do pé de meia, e que, portanto, a gente tem que saber exatamente o que a gente está falando em relação ao que entra, ao que entra e ao que não deve entrar para fazer isso aí. Mas voltando, portanto, e aí vem o seguinte, meu caro presidente Galípolo. Nós temos, a inflação de fevereiro foi 1,31, em março 0,56, em abril 0,43, e em maio 0,26. É nítida. A potência da política monetária, ela está inequívoca. É inequívoca. Você tem PIB. O PIB está crescendo, ele foi 3,4 em 2024, ele vem para 2,5, 2,4. A gente no modelo macroeconômico, a gente diz que a segunda derivada é menor que zero. Ela está crescendo, primeira derivada é menor que zero, e a segunda, ela cresce decrescendo. Ou seja, o país está crescendo menos. Isso é outro indicador de que a potência da taxa de juros, a taxa de juros da política monetária, ela está efetiva. O câmbio tem um fator determinante na economia brasileira. Ele também caiu de 6,30 para 5,46, eu não sei quanto é que está hoje. É mais outro fator desinflacionário. Não, a inflação ainda está alta, está 5%. Tudo bem, mas eu estou nitidamente reduzindo a inflação. Eu não preciso desse ônus adicional. Não faz assim, na nossa visão, não faz o menor sentido
sobretudo já sob sua presidência, o aumentar de 14,75 para quê? Não tem explicação. Eu estou com todos os, até o carry trade que você mostrou aqui, já é uma diferença brutal entre os países que você mostrou, México, Colômbia, ou o que quer que seja. Tudo, eu não tenho um indicador. A inflação de alimentos caiu de 17,5 para 12, está alto, tá? Mas tem de novo, tendência declinante. A dos serviços subjacentes também queda. Como foi? Eu tenho, assim, 10 indicadores que demonstram que esse aumento que foi feito agora, ela não é desnecessário. É só você aumentar o custo disso. Em números, a dívida pública aumentou quase 1 trilhão em 2024. 1 trilhão. Aí eu pedi meus alunos para fazer a decomposição, quem está alimentando isso. Vamos lá, você tem um impacto cambial, você tem um impacto do primário, isso dá mais ou menos uns 70 bilhões. E o restante? E o restante veio de onde, pelo amor de Deus? Ele veio dos 930 bilhões de juros. O aumento da dívida pública não é da gastança do governo. É, sobretudo, do pagamento, assim, no meu sentido, absurdo, de pagar 930, e eu estou dizendo, eu estou estimando que no 5º ano o Brasil vai ter dificuldade de rolar essa dívida, pagando 1 trilhão por ano. Terceiro ponto, presidente Galipo, quando o presidente Roberto Campos Neto, que eu fui lá trocar ideias com a pedido dele, eu tenho uma orientanda que estimou o samba lá no estado do Ceará. E lá nós estimamos, naquele momento, com uma diferença de 3% da Selic. Aqui não é diminuir taxa de juros na porrada, aqui é a teoria econômica. Nós estimamos, no mínimo, 3% a menos. Ele chamou 3 assessores lá na hora e tudo mais e tal. E aí um dos assessores, aliás, ele leu essa tese de sexta para quarta-feira. O Banco Central é ciente. E ele disse que alguns coeficientes do meu modelo, que estimava, portanto, o samba, ele disse que meus modelos estavam equivocados, diferentes do modelo do Banco Central. Aí eu disse, então chegou a minha audiência, vai ser o melhor resultado. Eu disse, pois então o senhor vai me dar os seus coeficientes, eu vou voltar, reestimar de novo, ainda brinquei com ele. Já pensou um deputado de oposição dizer que o presidente Roberto Campos Neto está correto? Aliás, resumo da história, o Banco Central não me deu. Eu queria pelo menos e eu não acredito que o Banco Central defina a Selic apertando um botão. Tem toda uma análise que é feita no Copom para poder fazer esse endividamento. Então isso eu queria refletir, né, com todos esses encaminhamentos, com esse absurdo de crescimento da dívida pública, eu quero saber onde é que nós vamos chegar, né, nessa questão. Quarto ponto. O Brasil tem 6 regras para controle da despesa primária. 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, regra de ouro, arcabouço fiscal e 6 regras, emenda constitucional 109, uma paulada. Mas não temos nenhuma regra sobre a despesa financeira. Zero. E aí, quando eu vou debater com o sistema financeiro, aliás, ultimamente tenho sido muito demandado pelo sistema financeiro, enfim, a gente vai, não, mas isso pode prejudicar a condução da política monetária. Eu pedi uma coisa, os Estados Unidos é o país que o brasileiro adora se comparar. Sistema moderno do sistema financeiro mundial, é um ancoradouro da poupança internacional, não é só o dinheiro americano, não. Toda a poupança do mundo, ele vai lá comprar os Treasury Funds lá dos Estados Unidos, e lá tem sim. Eu já assisti 2 sessões, quando a dívida pública alcança o limite dado, todo ano a lei orçamentária estabelece esse limite. Eu fui lá assistir, o Banco Central vai lá, o FED, né, vai lá, se explica, o próprio Tesouro também vai, se explica, olha, aconteceu isso. Mas por que eu não consigo colocar um limite onde, sabe, os municípios não podem se endividar mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Os estados não podem se endividar mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida. A Constituição e a LRF manda o Poder Executivo aprovar isso. O Banco Central não quer, o sistema financeiro não deixa, o Senado Federal não aprova. E aí bota a culpa também no Congresso, viu? Porque o Senado não aprova. Ou seja, não é só o sistema financeiro. Há uma culpa aqui também do Congresso Nacional que não tem coragem de fazer esse enfrentamento, que é essa história. Não, isso se preocupa, isso pode dar um problema. Não, se extrapolou, coloque a meta. Se extrapolou, vamos justificar porque a taxa de juros ficou mais alta. E assim por diante. Eu estou querendo um pouco mais de transparência com esse indicador, porque hoje ninguém consegue, presidente Rogério. É uma coisa assim que eu tenho procurado sensibilizar o presidente Galipo para ele encontrar. E devo falar também que com a independência do Banco Central, e isso nós estamos discutindo já aqui com o presidente, quando no artigo 6º da Lei de Independência do Banco Central, ele diz, porque o artigo 50 da Constituição diz que todos os órgãos vinculados, né, ao Executivo, à Presidência da República, autarquia especial, todos os órgãos, ele tem que atender a um pedido de informações da mesa da Câmara e da mesa do Senado Federal. Não, o artigo 6º da Lei de Independência do Banco Central, ele diz assim, o Banco Central ele nem é autarquia especial, nem é isso, nem aquilo outro. O Banco Central virou um órgão além, lá do céu, onde ele está, que o Congresso Nacional, o presidente Galipo não, que é um gentleman, toda a informação ele... Mas tem que ter uma coisa institucional. Eu quero pedir informação de como é que o BI está pensando nisso e naquilo, que eu às vezes não tenho acesso lá. O Congresso Nacional está proibido de pedir informação ao Banco Central. Isso, assim, para mim é uma coisa fora do comum, é surreal. Gostei, deputada Laura. É surreal e eu acho que a gente precisa fazer essa correção, ver o que é que está exagerado lá, o de menos, enfim. Mas é outro ponto também, presidente Rogério. A gente tem que convencer o Banco Central e convencer, né, toda essa estrutura financeira para ver se a gente... vou concluir, só tem 29 segundos. Então, essa questão de ter regra para a despesa financeira, o orçamento da União, 5,6 trilhões, metade é despesa financeira, metade é primário. Só se discute despesa primária. Aí o pessoal diz assim, não, tem que ser alta a taxa de juros porque o primário é muito ruim. A despesa é muito alta. Eu quero saber por que a inflação convergir para a meta é 14,75 ou 15, por que 13,
Por que é que 13 não resolve? Eu queria que o Banco Central me mostrasse para me convencer e eu ficaria muito feliz, né? Que não tem essa explicação. Só diz assim, não, olha, a inflação tá muito alta e tudo mais, mas precisamos analisar um pouco mais, porque a potência hoje da política monetária, ela é efetiva, portanto desnecessária para ter processado, sobretudo, esse último aumento que aqui aconteceu. Talvez falar um pouquinho sobre a correlação entre primário e nominal. Então, o fato de que existe uma despesa com juros, que, de novo, como eu já falei, acho que algumas duas respostas, tem uma correlação aqui com a Selic no Brasil por uma questão bastante idiosincrática do Brasil. Então, no mundo todo, como a gente comentou, as relações que você observa é que o preço do custo dos juros, da rolagem da dívida, está relacionado com a relação entre oferta e demanda no mercado de títulos. É isso que acontece lá. Geralmente, quando você sobe bastante a taxa de juros na política monetária, o que acaba acontecendo é que você barateia para o Tesouro se financiar, se o mercado entender que, a partir disso, a inflação vai desacelerar e, a partir disso, a taxa de juros futura cai e fica mais barato para rolar. Então, o primeiro ponto é, por isso que não há nenhuma correlação com o orçamento primário ou com o arcabouço com a despesa de juros, não da Selic, com a despesa de juros de qualquer juros que é pago pela dívida e as relações de restrição orçamentária. Então, essa dinâmica acho que é bastante importante a gente esclarecer para os senhores que estão no dia a dia lidando com o orçamento. São dois orçamentos separados. Existe um orçamento de ordem de política monetária, existe um orçamento que envolve o quanto que se pode pagar de juros pelo Tesouro e existe o orçamento que está dentro do arcabouço, que não há um vaso comunicante, onde subiu aqui, o Tesouro rolou a dívida na terça-feira a uma taxa mais cara e isso gera um corte em algum canto ali do outro lado. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante a gente falar. Um segundo ponto importante falar é que eu acho que muitas vezes preso justamente por o debate público, como a maneira acontece, eu vou usar uma outra expressão diferente que eu usei na anterior, há uma tentativa de estabelecer quase uma relação que a política monetária tem um caráter punitivo sobre a fiscal. E não existe isso. O que eu tentei falar e que está escrito no box lá do Banco Central é como a política fiscal, como a percepção da política fiscal afeta a taxa de juros de curto prazo e a taxa de juros de longo prazo. Por isso que eu falei sobre um juízo de um outro juízo. Então, assim, você vai ter de um lado aqui o que envolve o quanto a economia está andando, está crescendo, vamos dizer assim, que tem mais a ver com o horizonte relevante de 18 meses da política monetária e tem a ver com a trajetória da dívida, que é o quanto que o mercado está achando que você vai precisar rolar mais dívida, aumentar a oferta desses títulos públicos e aumentar a oferta, demandar a taxa de juros mais elevada. Então, são dois recortes que eu acho que são importantes a gente pegar e fazer. A outra coisa, eu sei que o deputado pediu para eu não usar números, e tem uma certa restrição, né, de a gente não conseguir, mas acredite, deputado, os números são só uma linguagem, eles não são uma tentativa de fazer algo hermético ali nesse processo, e acho que nessa visão filosófica que eu tenho, ou epistemológica, melhor, que eu tenho, que eu me filio do ponto de vista que os números são só uma linguagem, eu também tento repelir a ideia de ausência de mediação, né? Ou seja, onde você tenta rapidamente encaixar tal atitude imediatamente é esse lugar, ou tal atitude, se não tem essa atitude imediatamente é o oposto daquilo. Acho que toda a afiliação filosófica que eu tenho evoluiu para essa ideia de que eu vou tentar olhar para alguma coisa e tentar extrair dela para além do imediato, e mediar ela, que é tentar problematizar e entender quais são as diversas camadas que existem lá. O que eu quero dizer com essa fala, esse preâmbulo? Eu tenho absoluta convicção que nenhum presidente do Banco Central que sentou no lugar que eu estou sentado hoje, ou qualquer diretor Copom, tem qualquer satisfação pessoal em ver o Brasil exibir taxas de juros mais altas do que os outros países, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, com certeza, a gente tem a clareza de que, para além do que estava dizendo a deputada Ana, sobre o orçamento ser um pacto social, é a maneira, através do orçamento, que a gente decidiu que a gente cuida um do outro, na velhice, na educação, na saúde, todos esses temas. Esta lógica de como é que a gente cuida um do outro, a moeda é a instituição mais importante que existe. Sem a moeda não há divisão social do trabalho. A ideia de divisão social do trabalho, a ideia de que o senhor e eu vamos depender do trabalho de outrem para ter a minha própria subsistência e outros dependem do meu trabalho para ter a subsistência, não se realiza sem essa instituição chamada moeda. Não se realiza. A gente está falando de uma inflação que, como eu comentei aqui, mais de 70% dos índices que a compõem estão acima da meta. E a ideia de se a inflação está controlada ou não, ela não é subjetiva. Há um comando legal. A meta é 3. E quando eu digo isso, eu não digo isso para não defender a meta, eu estou defendendo a meta. Admitir que você está confortável com que a moeda perca mais valor ano a ano tem um efeito muito deletério. Um efeito deletério àquela população que está sentindo naquele núcleo de inflação que caiu de 17 para 12. Se o senhor pegar o que aconteceu com o rendimento bateu recorde e passou a apresentar uma redução, não é porque as pessoas não estão tendo mais reajuste no seu salário, é porque a inflação começou a corroer o ganho das pessoas. Então a gente precisa defender o poder aquisitivo das pessoas e o Banco Central é a última linha de defesa que existe sobre a defesa da moeda. E nesse sentido, eu falo isso como um mandato institucional. Não, por favor, não me entendam mal.
A ideia de que, poxa, se a gente tivesse com uma taxa de juros mais baixa, talvez a gente tivesse com um terceiro turno, né? Num momento de pleno emprego, é isso mesmo, é isso que gera inflação, é isso que economistas concordam um pouco sobre isso, mas neste tema, no momento de pleno emprego, assim, se eu te desse mais, eu ia pressionar ainda mais a demanda, no momento que a gente já tem uma restrição, você ia corroer ainda mais o preço, o valor da moeda. Este é o efeito que seria o efeito mais deletério, seguramente, para a nossa sociedade. E é por isso que o Banco Central não vai encontrar um meio do caminho. E eu entendi, por favor, não me entendam mal quando é dito isso. O Banco Central precisa encontrar um meio do caminho. O Banco Central não vai flexibilizar e nem tergiversar na persecução da meta. Já passo a palavra para o senhor, prometo. Não vai flexibilizar nem tergiversar na persecução da meta. Este é o mandato do Banco Central e o Banco Central não vai se desviar 1 milímetro dele. Porque é essa a obrigação que o Banco Central tem com a sociedade brasileira e com o país. A ideia de que a gente crie um limite, que é essa coisa de encontrar um meio do caminho, para que a gente fale assim, não, então vamos estabelecer o quanto que pode subir os juros. E aí eu vou ter que remeter um pouquinho de número. Ao longo do ano passado, vamos dizer que a taxa de juros média esteve, só para facilitar a conta, não é verdade, está em torno de 10%. 10%. Porém, a moeda brasileira perdeu 24% a 25% de valor. Isso significa que num mundo globalizado, onde as pessoas têm livre mobilidade de capitais e elas conseguem migrar para o outro, quem tem um recurso aplicado aqui em real, quando ele converte para dólar, ele não ganhou 10, ele perdeu 15. Porque como a moeda perdeu 25 e o juro cresceu 10, ele perdeu 15% do valor dele. É isso que estimula aquele movimento que eu falei de carry, que é, poxa, se eu estou pegando uma dívida denominada numa moeda, que ela fica mais barata 15% a cada ano, eu vou contrair mais dívida naquela moeda, sair para dólar e aplicar num outro lugar onde está rendendo. É por isso que o senhor vê, quando começa um processo de dúvida de que se a moeda vai continuar perdendo valor e se o Banco Central vai reagir ou não, todo mundo corre para uma outra moeda. E quando corre para uma outra moeda, não há Estado, não há sociedade sem moeda. Não há. Não há. Então, quando o senhor vê sair do dólar, sair da posição que está comprada em dólar, ir para a LFT, ir para algum outro título, ele está entendendo o seguinte, não, eu posso ir para rendimento desse título, porque quem vai defender vai ser o Banco Central. E a moeda não vai perder valor nesse sentido. Na mesma linha, é importante também explicar que, hoje em dia, a maior parte dos detentores de dívida pública não são bancos. Para os bancos, ainda que sim faça sentido, do ponto de vista da lógica de qualquer negócio, se quer ter o menor inadimplência com a máxima taxa. Na que se empresta. Porém, o passivo do banco é muito mais sensível a Selic do que o ativo. Porque, como foi dito aqui pelo deputado Sidney, as pessoas pagam o que cabe na prestação dela. E quem dera a maior parte da população brasileira estivesse pagando 15 de juros. As pessoas estão pagando uma taxa muito maior do que 15 de juros. Então, a sensibilidade, nesse sentido de que você tem maior ao passivo do que ao ativo. Ou seja, quando você sobe a taxa de juros, o CDB do banco tem uma relação maior com a Selic do que o ativo, que é a receita do outro lado. Os maiores detentores, e é isso que eu estava tentando explicar, são fundos, hoje em dia. São fundos. A gente precisa entender em que condições estão se dando esses movimentos. O Tesouro Nacional, toda quinta, vai ao mercado rolar alguma coisa próxima entre 15 e 20 bilhões de reais. 92% dos detentores dessa compradora são esses caras. São o que a gente chama de mercado financeiro. São eles. Eles que estão rolando esta dívida. Eles é que vão decidir se vão comprar ou não esses títulos perante as outras alternativas que ele tem. Alguém acha que alguém vai comprar uma dívida determinada numa moeda ou um ativo que ele perde 15% de valor ano a ano? Não vai. É sobre essas circunstâncias que é importante a gente entender, e por mais que a gente tenta traduzir, porque eu sei que tem coisas herméticas e chatas e complexas, e é só através deste diálogo que a gente tem que traduzir. Mas o ponto é, a inflação está fora da meta, pelo núcleo, pela inflação corrente, pelas expectativas, pela inflação de alimento, temos pleno emprego, recorde, o deputado falou que venda de motos está no recorde, construção civil está no recorde, pelos diversos indicadores. Falta mão de obra. Então, o que o senhor acabou de dizer, essa frase é muito importante. Esse é o básico, por favor, deputado Mauro, me corrija. Esse é o básico do livro texto de Macroeconomia 1. Se falta mão de obra, nós estamos em pleno emprego. Se puxar mais demanda em pleno emprego, é que nem um leilão. Você tem um nível mínimo, um nível máximo de oferta que você consegue dar. Quando tem mais gente do que oferta, no leilão o que acontece? Você tem menos produto e mais gente, você vai dando lance para cima. Este lance para cima chama-se inflação. E essa inflação vai corroer o poder de compra do brasileiro. É a isto que o Banco Central está defendendo, e é isto que eu realmente espero que eu esteja conseguindo me comunicar de maneira adequada e correta aqui. Por favor, não entendam como
uma mensagem inadequada, mas eu preciso dizer isso porque essa é uma mensagem importante para a sociedade brasileira e para os senhores. O Banco Central não vai se desviar um milímetro, nem vai mediar com qualquer outro tipo de busca de objetivo. O Banco Central vai perseguir a meta e vai usar os instrumentos dele que são necessários para defender a moeda, que é uma instituição dependente da credibilidade, e o poder de compra do povo brasileiro. Tem limitações sobre o que a gente pode comunicar, deputado, sobre o que aconteceu, porque está um processo de investigação da polícia, e a polícia que comanda esse processo de comunicação, justamente para a gente não possa atrapalhar a investigação. Mas eu vou reproduzir aqui um pouco do que a própria polícia já informou. Ele não é um ataque cibernético tradicional, no sentido de que não houve um ataque de força bruta, com várias tentativas de corromper senha, porque ele dependeu desse tema, que foi o que a gente chama de uma engenharia social, né? Ou seja, que alguém deu acesso a credenciais e verificações que eram legítimas. Mas ainda assim o processo de investigação é importante porque você tem silos, você tem barreiras, para que ainda que você consiga corromper um ambiente, o outro ambiente não deve ser corrompido. É esse o processo de investigação que a polícia está conduzindo hoje para entender o que aconteceu. A gente deixa a polícia informar se ela entender que é importante informar. Mas o que é importante dizer é ele acessou o recurso da instituição. De uma maneira acessou, como eu disse ontem já, o Banco Central movimenta aproximadamente 8 trilhões por dia. Então, se tivesse acessado o sistema do Banco Central, seria um problema de outra monta. Ele acessou a conta da instituição especificamente, então isso é importante, os sistemas estão íntegros dentro do Banco Central, mas a investigação, eu só não quero, já erro demais em economia, não quero me meter em investigação policial e atrapalhar o trabalho maravilhoso que a polícia está fazendo, que de maneira tempestiva já conseguiu encontrar ali uma pessoa que estava envolvida nesse processo de corromper. Tem um costume do presidente americano, de todos os presidentes americanos, de ter um jantar com a imprensa, com todos os veículos de imprensa, antes da virada do ano. E no último jantar do presidente Obama, ele levou um tradutor de raiva. E recomendo que assistam. E eu digo isso porque eu quero aqui traduzir a raiva de Vossa Excelência em uma frase. Vossa Excelência disse: não posso afrouxar a política monetária sob pena de promover a flacidez institucional. O que Vossa Excelência quer dizer é: parem de me encher o saco. A política fiscal é o governo que determina, a meta da inflação é o governo que determina, o que o Banco Central está fazendo é correr atrás da meta, né? Então, não foi Vossa Excelência que definiu qual é a meta da inflação, não é Vossa Excelência que determina qual é a política fiscal, mas, como foi bem colocado, é o Banco Central que leva a culpa.